Vou mostrar como operar uma bandeira, sendo ela de baixa ou de alta. No dia de hoje teve dois trades que eu executei. Olhando aqui a abertura, eu vejo que eu vi no mercado, o primeiro candle já havia rompido uma lateralidade que ele deixou no dia de ontem. Como eu busco uma entrada de pivô para o primeiro movimento, então foi o que eu fiz. Eu olhei esse movimento aqui, e após a vela 1, ele deixou esses dois candles aqui que se chama gift. Ele não é um pullback. Porque o pullback ele é caracterizado com um topo e um fundo mais alto que o candle anterior. Então logo já se vê aqui que o candle 3 ele não tem um topo mais alto que o candle 2, mas ele tem um fundo, né? Se olhar bem, ele tem um fundo mais alto que o candle anterior. Ele tinha, para ele ficar certinho um pullback, o topo dele tinha que estar mais alto. Daí estaria liberado uma entrada aqui de pivô. Mas isso daqui não é pivô. Isso daqui não é pullback, não é pivô. Isso daqui é um gift. Mas como eu não opero, eu não fiz esse trade. Sendo que ele foi um trade que andou bem. Se for pegar de ponto a ponto a partir da entrada, são 366 pontos, mas eu passei. Então eu esperei realmente um pivô alinhado com a média móvel de 20. Então após esse movimento que ele fez, ele produziu essa correção aqui, que foi fruto de uma notícia que teve hoje no mercado de novo às 9h30. Então ele produziu essa correção, entrou numa espécie de lateralidade, que ele poderia ter feito uma volta em V, que se chama. Ele poderia disparar um trade rompendo esse topo, ou ele poderia fazer uma impulsão de baixa e produzir um movimento mais forte para baixo no dia de hoje. Então ele acabou deixando um pivô de baixa. E para mim segue o padrão que eu opero. Então ele fez uma impulsão, fez uma correção até a média de 20 e depois acionou um novo impulso ativando o pivô. Então, a partir do ponto do candle 26 nos 5 minutos, foi quando ele realmente fechou abaixo do fundo dos candles aqui, eu fiz a minha entrada. Eu fiz a minha entrada buscando pelo menos o segundo alvo. Mas assim, no momento que eu entrei, ele já deixou mostrando que não tava com o dia de hoje não estava com força de impulsão. Ele estava deixando esses pavios aqui em cima. Isso aqui é sinal de fraqueza do movimento. Então eu já estava querendo buscar um ponto do gráfico que desse a oportunidade de deixar no 0 a 0. E foi o que eu fiz. Porque no momento que o candle 28 estava se formando, eu consegui deixar o meu stop loss no 0 a 0. Então eu puxei pro meu 0 a 0 e antes mesmo desse candle 28 fechar, ele foi lá, me tirou da operação e fechou aqui embaixo. E ele continuou seu movimento de baixa, quase pegando o segundo alvo, mas não pegou. Aí eu falei, então eu vou esperar uma continuação, né? Porque às vezes isso daqui pode ter sido um pullback de continuação de tendência, né? Então seria super, super normal ele fazer um pullback, sendo ele na média de 9 ou na de 20, para continuar sua tendência. Então eu esperei ele fazer um pullback tanto na 9 ou respeitando a 20 e entrar de novo na operação. E foi o que eu fiz. Então, no momento que a correção foi até de 20 e eu vi que ela respeitou, não ultrapassou a média, eu esperei o início na nova impulsão buscando um trade de bandeira. Então, o trade de bandeira, ele é caracterizado por esse movimento, né? De uma impulsão, que aí seria o mastro, e a correção, que seria uma bandeirinha. Então, desenhando aqui, dá para ver certinho. É um desenho que lembra muito uma bandeira. Que aqui é o mastro e a bandeira. Então, no momento que ele perde, que ele ganha a bandeira, que foi com esse candle aqui, a entrada já está autorizada no rompimento desse candle. Tanto faz a posição dele, sendo que ele tem que romper a bandeira. Então, se ele tivesse vindo mais aqui embaixo, seria até melhor. Mas ele já veio e deixou sua entrada aqui nesse ponto. E o stop da bandeira costuma ser barato.
E o stop dessa operação tava dando 224 pontos. 225, né? Porque o índice anda de 5 em 5 pontos. Então, arredondando, ficou 225 pontos. Então, ele deixou a entrada. Eu marquei aqui já a minha entrada, o meu stop e o alvo. Que aqui já, pra mim, eu já tava aqui já querendo buscar o terceiro alvo de FIBO. Porque se ele fez uma impulsão dessa, a nova impulsão provavelmente seria mais forte buscando o terceiro alvo. Então, foi a estratégia que eu segui hoje. Mas infelizmente o dia não estava tão forte para buscar mais movimentações de impulsão. Ele acabou que pegou minha entrada, fez um pullbackzinho, quase pegando já próximo do stop, depois tentou de novo, aí não teve força, e aí no próximo movimento corretivo dele ele foi lá e me tirou no meu stop. Então o dia de hoje foi isso, foi duas entradas, sendo que uma foi no 0 a 0. E a outra foi uma entrada de bandeira, que também está super certo esse padrão de entrada. Ele tem uma boa taxa de assertividade. Só que hoje o mercado vai produzir dentro de um range o seu movimento. Hoje o dia tinha que estar com muita força para romper esse range. Ele acabou que não teve força e me estopou. Então amanhã a gente vê como é que vai abrir o mercado. A média de 200 está logo aqui em cima. Às vezes ele pode vir aqui e voltar tudo. Então vamos ver como é que vai ficar amanhã, certo? Então vou ficando por aqui.